né, o Pinduca, que tem história. Opa, tudo bom, Oi, mestre? beleza? Uma honra conversar com você. Você está aí, deu um tempinho aí nas aulas, né, para a gente poder fazer essa live, o tempo está corrido. É, Mas daqui a pouco eu vou retomar aí a aula. graças, graças a Deus você continua aí firme e forte, dando muitas aulas, né, mestre? Estou no caminho, né? Grande Fernando Pinduca, faixa vermelha, né? Nono grau, uma lenda da história do jiu-jitsu, mestre. Antes de tudo, né? Uma honra conversar com você. Eu gostaria que você falasse como é que começou a sua relação com as artes marciais. Você já foi direto no jiu-jitsu mesmo? Conta um pouco do seu início, do seu envolvimento com as artes marciais. Eu comecei garoto, né? 11 para 12 anos, e não parei mais. Estou aí até hoje. Você começou, o seu primeiro mestre foi o mestre Hélio Vígio, não foi? Hélio Vígio, foi em 1966. Hélio Vígio, ele era um ex-aluno da Academia Gracie, né? Do, do Hélio Gracie, foi da primeira geração. E um amigo do meu pai me aconselhou a ele me colocar no jiu-jitsu e apresentou Hélio Vígio a ele. Aí eu fiquei lá de 66 a 68, na academia dele. Depois ele fez prova para delegado, se tornou um delegado de polícia, manteve a academia dele e ficou com horário restrito para ele dar aula. E colocou uns assistentes. E ele, como tinha visto em mim um caminho promissor no jiu-jitsu, né, conversou com meu pai e me indicou o Carson. Falou com meu pai que eu tinha um grande futuro no jiu-jitsu e aconselhou meu pai a me levar para o Carson. Aí, em 68 eu fui para o Carson, por indicação dele mesmo. E aí você conheceu. Você lembra exatamente assim, o primeiro dia que você teve contato com o mestre Carson? Assim, lógico que faz muito tempo, mas Lembro, eu tenho uma memória muito boa. A Academia do Carson não era lá na Figueiredo Magalhães, onde se tornou o grande templo do jiu-jitsu. Era na Avenida Copacabana, 583, no edifício Rubilite, terceiro andar. Eu já tinha uma iniciação no jiu-jitsu e ele começou a me testar, ver o que eu sabia e começou a desenvolver em cima do que eu já sabia. E ele também viu em mim uma possibilidade de sucesso no jiu-jitsu e me apadrinhou também logo cedo, né? Me colocou como uma referência lá, mesmo jovem. Eu comecei a treinar com o pessoal bem graduado já, né? Naquela época não tinha aula de criança, não tinha hierarquia de faixa, não tinha nada. Então as aulas eram misturadas com pessoas mais adiantadas, iniciantes. Eram umas aulas mais individualizadas e que basicamente era muita defesa pessoal. Tinha luta no chão, tinha luta em pé, mas o grande foco daquela época era a defesa pessoal. E, mestre, você teve a honra de pegar uma fase do mestre Carson de kimono, né? Que muita gente, aquelas outras gerações, não tiveram tanta chance de ver ele de kimono. O pessoal, quando ele via ele de kimono, ficava até admirado e tal, porque eram poucas vezes. Você deve ter treinado com ele muitas vezes de kimono, né? Há muitos anos, né? Se não me falha a memória, ele colocou o kimono para dar aula até o final dos anos 80, assim. Então, nos anos 90 ele já não colocava mais kimono, porque tinha muita gente lá que ajudava a dar aula, ajudava a desenvolver o processo, metodologia que ele utilizava, era um ensinar para o outro, muito volume de treinamento, muita gente, e ele ficava mais lá de bermuda, mas se mantinha presente, né? É um grande momento que ele se afastou assim das aulas, quando ele apitava jogo de futebol. Ele era juiz de futebol também.
e às vezes ele tinha que viajar para apitar. E eu fui convidado para ser assistente dele durante uma época, e ficava no lugar dele quando ele viajava. Mas na maioria das vezes ele estava presente lá. Aquilo ali era a vida dele, né? Sabe? O jiu-jitsu era a vida do Cássio. Mestre, você que treinou tanto tempo com ele, que conhece bem a história do Cássio, se você pudesse falar qual que é o segredo dele, da didática dele, para ter feito tantos campeões, o que era? Ele tinha uma leitura diferente do jiu-jitsu. Se você pudesse falar, qual que seriam as características principais dele como mestre? A visão que ele tinha sobre o jiu-jitsu? O Cássio, ele tornava a academia ali como uma família, né? Como se todos nós fôssemos filhos dele. Ele tinha uma visão assim de aglutinação, de introduzir as pessoas num ambiente assim fantástico. Então, a grande característica da metodologia dele era o treino pelo treino, né? Tinha dias lá que eu chegava na academia, quando eu era assistente dele, eu chegava 4 horas da tarde, saía 10 e pouco da noite, quase 11 horas. Né? Ajudava ele a dar aula para as crianças, para os iniciantes, depois que eu ia treinar. Então, o treino pelo treino consistia em você treinar o maior número de vezes com o maior número de pessoas possíveis. Então, o grupo de praticantes que tinha na academia dele era um grupo enorme e tinham pessoas de tudo quanto era jeito possível. Alto, baixo, forte, fraco, ágil, flexível, casca grossa, iniciante, todo mundo treinava entre si, cara. Entendeu? Então, ali você tinha elementos de grandes possibilidades de você confrontar com qualquer tipo de ser humano possível. Entendeu? Cara que era longilíneo, outro baixo, atarracado, forte. Então, você experimentava as características do corpo humano como adversário de todas as maneiras possíveis. Cara. E os treinos não tinham muito tempo de marcado assim, cara. Às vezes a gente treinava 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eu já cheguei a dar treino de 40 minutos lá. Entendeu? E treinos intervalados, com pouco intervalo, e você treinava 6 minutos com um, descansava um, depois pegava outro, descansava, treinava mais 6 com o outro, 6 com o outro. De repente você dava meia hora com 5 caras diferentes. Cara. Eram uns treinos assim, muito diferentes, que na época não existia em academia nenhuma. E ele colocava você à prova de qualquer tipo de treinamento possível. Né? E tinha também treino de boxe, tinha de trocação, 2 contra 1, 3 contra 1, um com luva, outro sem luva. Então, você tinha aquela visão de luta agarrada, luta separada, golpe traumático, uma totalidade de situações e possibilidades que só quem estava lá poderia saber o que acontecia lá dentro. De fora, você não tinha nem ideia do que nós treinávamos lá na minha época. Privilégio, né, mestre, de ter convivido com tanta gente, principalmente com o Carlos, né? Se hoje eu estou dando aula, até hoje no jiu-jitsu, eu tenho a capacidade de passar isso para os meus seguidores, é porque eu fui muito bem conduzido e muito bem treinado, não só para o meu conhecimento, mas também como passar esse conhecimento, né, para os meus seguidores, para os meus discípulos. O que me facilitou muito também foi os meus estudos, a universidade, fui para a escola de educação física, me formei em educação física, formei em fisioterapia, passei a conhecer muito profundamente o corpo humano, seus fundamentos, a fisiologia humana, o lado da biomecânica. Então, tudo isso me fez tornar um professor com uma visão assim extra, uma visão diferenciada do jiu-jitsu, que eu posso assim
classificamos como um total jiu-jitsu, né? Uma totalidade de situações de luta. Isso aí a parte marcial, aprendida lá com os Gracie, Carlson Gracie, e a parte educacional, a parte educativa, a parte do conhecimento humano, né? E isso aí, você juntando tudo, você faz um conteúdo de conhecimento muito grande, né? Com certeza. Mestre, vou ler alguns recados aqui. Orlando Silva Carvalho Júnior falando sobre você, jiu-jitsu simples e eficiente, Marcelo Motal, grande mestre Pinducão, ídolo. Aqui também está o Danilo Bortes, ele está até fazendo uma pergunta nessa parte sua de fisioterapia também. Mestre, Sim. tem o hérnia de disco, então eu vou no limite. O senhor tem alguma dica? Bom, a hérnia de disco nada mais é do desgaste das cartilagens que ficam entre as vértebras, né? Então, eu aconselho ele fortalecer a nível muscular os paravertebrais, aquela musculatura que acompanha a lateralidade da coluna vertebral. Você tem os paravertebrais que eles margeiam a coluna ali e fixam a coluna. Então, aquela musculatura ali ela tem que ser muito bem trabalhada e muito bem rígida para poder manter a coluna amparada. Se aquela musculatura está flácida, o que acontece? A coluna fica instável. E essa oscilação, essa instabilidade da coluna faz com que as vértebras elas se desloquem, não fiquem rígidas, fixas, né? Isso aí é um grande fator de entendimento para quem tem o desgaste das cartilagens, né? Quando você escuta falar hérnia de disco, você pensa que estou aleijado, não vou fazer mais nada. Muito pelo contrário. O desgaste das cartilagens é em função da idade. Isso aí vai desgastando com o tempo, né? E se você não tiver o fortalecimento muscular paravertebral, você acelera esse desgaste. Então, se você tiver o fortalecimento muscular ali bem trabalhado, você dificilmente vai ter um problema na coluna, tanto lombar, como a coluna torácica, como também na coluna cervical. Precisa ser protegida pelo trabalho muscular, sabe? A musculatura que tem a capacidade de proteger ossos e articulações. Beleza, respondido aí, Danilo. O F Costa 45 RJ, grande mestre Pinduca, fui atleta do Carlão, da natação na Gama Filho, sempre falou de você com carinho. Carlão, amigo do peito, amigo antigo, professor de natação, treinou jiu-jitsu lá com a gente. Quando eu levei o jiu-jitsu para lá, ele fazia lá, depois do nosso treino, Pedro Gama Filho fazia também umas aulas comigo, e o pessoal lá, extracurricular, né? Aquela brincadeira lá. Carlão, amigo do peito, acho que ele está em Minas agora. Se mudou para lá. Carlão, cara, grande professor de natação, muito capaz, conhece muito, e um grande amigo do peito. Aí o F. Costa falou que ele sempre fala muito de você com carinho, que depois que ele foi pro jiu-jitsu, nunca mais ele parou com essa paixão. Mandou um abraço para você. O Carlão se machucava, né? Depois que ele foi pro jiu-jitsu, ele começou a se fortalecer, depois parou. Pelo menos naquela época ele parou com as contusões. Marcelo Curumim, que você foi o maior zagueiro da história do Casablanca. Então tem várias mensagens aqui. Casablanca é o prédio onde eu moro lá, cara. Curumim se mudou de lá, cara. A gente jogava um futebol lá na fazenda Marapendi. Um abraço para ele aí. Mas você jogou muito tempo aquele futebol... Futebol de areia? Joguei mais de 20 anos futebol de areia. Comecei garoto também, paralelamente ao jiu-jitsu. Eu joguei com o Júnior, meu amigo de infância, do Flamengo, Paulo César Caju, o Edinho, muitos jogadores profissionais saíram lá da areia. O campeonato era forte, e muita gente boa de bola que não se tornou profissional porque foi seguir outros caminhos na vida.
É nesses campeonatos que o Carson era árbitro? Ele começou na praia, depois passou para a Federação de Futebol de Campo mesmo, que nem o Arnaldo César Coelho também. Começou na praia, muitos árbitros começaram na praia e depois foram apitar no campo. Bacana, mestre. Fazer a última pergunta em relação ao saudoso mestre Carson Gracie, né? Sempre tem que ter aquela pergunta sobre um caos com ele, e você, mais do que ninguém, deve ter vários. Conta aí um caos que você acha engraçado, interessante, que o pessoal vai gostar de ouvir. Carson Gracie foi praticamente meu segundo pai, né? Eu ficava mais tempo na academia do que em casa propriamente dito. Então, eu chegava em casa para dormir, para comer e dormir, né? A minha mãe falava, só vem para casa para comer e dormir, estou o dia inteiro na academia. Eu falei, eu estou me preparando, estou me especializando, né? Ela não sabia o que era aquilo, né? Que paixão que era aquela, né? Então, por estar muito tempo com o Cássio ali, diariamente, o dia inteiro com ele, e ele transmitiu um carinho muito grande por mim e por outros também lá. Mas ele via especialmente as pessoas que iam dar fruto ali do ensino dele, né? Então ele se dedicava muito a essas pessoas. E ele gostava muito de sair para jantar, sair para almoçar. Nós viajávamos muito para Teresópolis, para a casa que ele tinha lá em Teresópolis, né? E esse estreitamento com ele, essa aproximação em demasia com ele, fazia com que nós praticamente fôssemos parte da família dele, né? Então ele gostava muito de viajar para Teresópolis e sair para comer, para jantar, almoçar, gostava de jogar baralho. O Cássio era um adolescente eterno, né? Então, quando você aflora a sua pulsão juvenil, cara, dificilmente você fica velho da cabeça, né? O Cássio foi um cara espetacular. Então, eu tenho uma passagem com ele lá, muito engraçada. Ele tinha um cachorro lá, chamado Paco, um pastor belga, né? E eu, na minha época de atleta, eu gostava muito de correr na areia. Eu jogava futebol e a areia me dava também um preparo físico para disputar os campeonatos, me sentir bem fisicamente, aerobicamente. E nesse dia eu estava correndo na areia e eu morava na Figueiredo ali, e a academia também era na Figueiredo, o Cássio vivia ali, uma aldeia ali, todo mundo se conhecia. Então eu acabei minha corrida, estava atravessando a Avenida Atlântica em direção à minha casa, ele estava parado com o carro ali na esquina. E me viu e falou, Piduca, chega aqui, vamos até ali comigo. E eu, descalço, cheio de areia, de sunga de praia, eu ia para casa tomar banho, eu tinha uma academia de ginástica também na Figueiredo, e estava me preparando para almoçar e depois ir dar aula, né? Tinha as alunas me esperando, minha aula começava às 3 horas, eu dava aula até às 6, depois ia para a academia treinar, era tudo ali na mesma rua. Eu, Cássio, eu vou para casa que eu vou almoçar. Não, mas só tem ali rapidinho, vamos ali, vamos ali. Aí tá bom, Cássio era um cara agradável, vou até ali e voltar. Aí sentei no Fusca dele, descalço, de sunga, os pés cheios de areia, sem camisa. Aí a gente vai aonde, Cássio? Não, ali. E começou a bater papo, eu fui me distraindo, ele pegou a Avenida Atlântica, Praça 15, centro da cidade. Quando eu vi, ele estava pegando ali a Rio Petrópolis. Falei, Cássio, a gente vai aonde, rapaz? Aí não dava mais para eu voltar, para eu saltar, pegar um táxi, sei lá, voltar. Não, vamos até Teresópolis, que eu tenho que dar comida para o Paco. O caseiro ficou doente, o Paco está lá sem comida. Não, a gente vai e volta rapidinho, cara. Isso era meio-dia e 30, cara. Resumindo, chegamos em Teresópolis, deu comida para o cachorro, voltamos. Cheguei no Rio 5 horas da tarde, com os pés cheios de areia, de sunga, e as alunas tudo na porta me esperando lá. Esse é o Carson Gracie, né? Saudoso mestre Carson. Privilégio, né, mestre? Você ter vivido tudo isso, né? Um grande Ah, privilégio. sim.
São histórias assim inesquecíveis, né? Falando em outra grande lenda, né, outro mestre que você também teve a chance de conviver, foi o irmão dele, outra lenda, né, o Hollis Grace, que Oh, tinha. Eles davam. Você chegou a pegar a época que eles davam não, aula na mesma. eu tive aula com o Rawls também. Né? Então, em 1974, eu fui servir o Exército, né? Fui fazer o CPOR. E o CPOR é um ano, né? Depois tem um estágio de 45 dias, você sai aspirante, depois mais 45 dias para sair segundo tenente. E eu estava no CPOR e lá você fica praticamente clausurado ali. E só tinha quarta-feira de dia livre. Era a parte da manhã, ele liberava a gente 1 hora da tarde, nós tínhamos a tarde livre, depois a semana inteira era expediente inteiro, né? De, de 8 da manhã, 7 da manhã, até 6 horas da tarde. E no dia seguinte tinha que acordar 4 horas da manhã, então praticamente foi um ano que eu ia ficar meio afastado do jiu-jitsu. Como o Rawls dava aula segunda, quarta e sexta, e o Cássio terça, quinta e sábado, quando eles montaram a academia da Figueiredo, eu fui, o Rawls era meu amigo, sempre tive uma aproximação com ele também. Quando a gente treinava na academia da Avenida Copacabana 583, o Rawls era faixa marrom lá, antes dele ser sócio do Cássio. Então eu tinha amizade com ele. Aí eu fui falar com o Rawls, só tenho quarta-feira, será que eu posso treinar só quarta-feira contigo? Ele, claro, eu fui falar com o Cássio, sabendo da minha dificuldade, permitiu isso. É só esse ano, depois você volta para mim. Eu falei, tudo bem, cara. E eu fiquei treinando o ano de 74 todo, somente às quartas-feiras com o Rawls. Então, o Rawls, depois ele me convidou em 1980 para fazer parte da luta olímpica, que ele trouxe lá dos Estados Unidos. A mãe dele era americana, ele passava férias lá nos Estados Unidos e trouxe a luta livre olímpica para cá, que ninguém conhecia. E eu fiz parte da luta olímpica, o Carlos permitiu. Mas quando acabou o ano do que eu fiz CPO, eu voltei para o Cássio não deixou eu continuar lá. Cara. Mas eu sempre tive uma grande amizade com o Rawls acrescentou muito os meus conhecimentos. Um cara que tinha um conhecimento bárbaro, começou o jiu-jitsu com 2 anos de idade. É um cara assim, sensacional e uma grande perda para o jiu-jitsu a morte prematura dele. Mestre, falando também em relação ao Hollis, todo mundo sempre fala, né, da inovação que era a técnica dele, o jiu-jitsu, que ele realmente, apesar dele ser levinho, ele era muito rápido, jogava muito para frente, né, para tentar sempre a finalização. Qual que é o segredo, você que viu de perto tudo isso, qual que era o diferencial que fez o jiu-jitsu do Hollis ser tão diferenciado assim? Primeiro, o conhecimento técnico dele, né? Ele tinha um conhecimento técnico bem acima de todos nós, né? Ele começou isso com 2 anos de idade, era filho do Carlos, criado pelo Hélio Gracie, ele vivia dentro da academia. Então, ele estava bem à frente de todos nós. E a complexidade corporal dele também ajudava muito. Ele era leve e ágil, tinha uma agilidade, muita velocidade de raciocínio. Então, ele aliava a velocidade corporal com a velocidade de raciocínio, conhecimento técnico, a sua agilidade. Então, ele promovia combinações de movimentos que estava sempre na frente do seu oponente. Você pensava em fazer um movimento, ele já estava 1, 2, 3 movimentos na tua frente. Que nem um jogo de xadrez. O jiu-jitsu é um jogo de xadrez, né? Um xadrez humano. Então, quando você dá uma partida no movimento, o adversário dá 1, 2, 3 movimentos em cima daquele movimento que você fez, fatalmente ele vai te envolver. E o Hollis, ele tinha essa capacidade, muito ágil, muito inteligente, muito conhecedor das técnicas, conhecedor das combinações dos movimentos, muito bem fisicamente, treinado aerobicamente, os conceitos das qualidades físicas dele eram coordenação motora, agilidade, a força explosiva, o momento de força dele era fantástico, ele não se desgastava muito, entendeu? É um cara assim que nasceu
para o exercício do jiu-jitsu. Mestre, você que também chegou a treinar com o Rickson, né? Viu com certeza o Rickson, o auge do Rickson, não sem querer comparar os dois, que é bobagem, enfim, né? Rickson e Hollis, sempre tem essa comparação, os dois, cada um no seu espaço, mas você vê muita semelhança, por exemplo, da influência do jiu-jitsu do Hollis no jiu-jitsu do Rickson? Sim, claro, porque o Hollis é mais velho que eu. O Hollis era 2 anos mais velho que eu. Eu sou 6 anos mais velho que o Rickson. Então o Rickson se aprimorou em cima dos conceitos do Hollis. O Rickson tinha aula com o Hollis. Então a diferença de idade, o acolhimento que o Hollis dava para nós todos, mais para os membros da família. O Rickson ele foi lapidado pelo Hélio Gracie, o pai dele, e o Hollis era o seguidor natural. Então tinha um segmento, a família tinha um segmento. Era o Carlos, Hélio, Carson, o Hollis, depois veio o Rickson, e assim vai sucessivamente. Os herdeiros vão se chegando juntos dentro de uma sequência. Então, é óbvio que o Rickson teve a sua fundamentação, o seu conhecimento, muito lapidado pelo exemplo que o Hollis exercia para todos nós e o segmento natural dele ser o sucessor do Hollis. Foi até um sucessor mais cedo, em virtude da morte, do falecimento do Hollis. O Rickson teve que se tornar o seguidor, um membro mais cedo, o herdeiro mais cedo do que o previsto, para ocupar o lugar de número 1 da família. É impressionante, né? Todo mundo que eu já entrevistei muita gente do jiu-jitsu, muita gente da família Gracie, todo mundo coloca o Hollis como o divisor de águas técnico, né? Sem ele formou um novo modo das pessoas do Royler, do Rickson, de enxergarem o jiu-jitsu. A importância dele realmente é absurda mesmo. O Hollis tinha uma visão multidisciplinar. Então ele observava o sambo, observava a luta olímpica, observava o judô. Então ele não extraía a fundamentação marcial das outras modalidades. Ele, muito pelo contrário, ele extraía as possibilidades das outras modalidades que pudesse se acoplar ao jiu-jitsu. Então ele fazia muita fundamentação de encaixe dessas outras modalidades dentro do jiu-jitsu, né? E transmitia isso para a gente. Você ter a visão multidisciplinar é espetacular, não só, até porque você entender que o jiu-jitsu é o pai de todas as lutas. Então, quando você vê um movimento de torção, que você olha para o Aikido, você sabe exatamente que o Aikido veio do Aikijitsu, que é a parte de torção do jiu-jitsu. O Karatê-Do veio do Karate-Jitsu, que é a parte traumática do jiu-jitsu. O judô é a parte de projeção do jiu-jitsu. Então, você não pode abrir mão dessas técnicas, dessas modalidades e excluírem do contexto do jiu-jitsu. Muito pelo contrário. E o Hollis fazia isso muito bem. Mestre, falando nessa parte de várias modalidades que ele treinou, você até falou sobre que ele treinava a luta olímpica, que você chegou a treinar e até disputar um campeonato. Naquela época, quem que treinava junto com você? Além de você, o Hollis? Tinha o Carlos Júnior, né? O Rickson. A equipe era Carlos Júnior, Rickson, o Maurício Gomes, que é pai do Roger, e o Márcio Stambovski, o Márcio Macarrão, e o Hollis. Então era Hollis, Rickson, Carlinho, eu, o Márcio Macarrão e o Maurição. Foi a primeira equipe que nós fizemos, que lutamos contra as outras modalidades, as outras agremiações que tinham ali no momento, né? A equipe que o Hollis escolheu. Só lenda, né? Mestre, falar de uma passagem que não tem como não falar, você já respondeu isso muitas vezes, aí eu vou, nosso tempo urge, né? Você vai dar aula daqui a pouco, eu não vou falar exatamente sobre a sua luta com o Marco Ruas, aquele evento de
84. Mas como que foi feito, sem falar da luta em si, como é que você recebeu a notícia, né, da sua escolha e como que foi a sua preparação para aquela luta? Você teve, se eu não me engano, pouco tempo para se preparar para aquela luta, né? Não teve preparação, cara. Aí não teve preparação. Você tem que estar pronto para o Sansara, né, cara? O Sansara é a parte de sofrimento que você tem que encarar dentro dos conceitos marciais, né? Vamos para o Sansara, cara. Parece que teve aquela confusão do filho do Robson, né? Do Charles, com o sobrinho do Molina, né? E dali desencadeou um desentendimento entre o taekwondo do Molina com o jiu-jitsu do Gracie, cara. E aí rolou uma pancadaria na rua, houve uma invasão na academia do Molina. Isso aí eu estava fora dessa situação porque eu não participei disso, eu ouvi falar. Eu não fui lá, não participei. Só era o comentário que tinha na academia, do estresse que rolou. E nesse inteirinho, o Molina se sentiu desajustado, sei lá, quis uma revanche e quis levar isso para o campo do desafio, né, cara? E colocou nos jornais que estava desafiando o Gracie. Aí chegou no ouvido do Cássio, do Robson Gracie, do Hélio Gracie, e começou aquele zum, aquele falatório, aquele alarde. E chegou até a imprensa, jornais. E com isso marcaram logo um desafio. Molina desafiando. E o Hollis tinha recém-falecido. O jiu-jitsu estava de luto naquela época. E nós não estávamos treinando muito. Íamos à academia treinar, mas todo mundo meio abalado com o falecimento do Hollis. E aí a cúpula do jiu-jitsu, o Hélio Gracie, o Cássio, resolveram que os alunos iam representar o Gracie Jiu-Jitsu contra esses desafiantes que ninguém sabia quem era. Que até chegaram a menosprezar, esses caras não são de nada, não sei o quê, papapá, papapá. Então eles se apresentaram, o Molina, o Eugênio Tadeu, o Marco Rua e mais o Bruce Lúcio. Se apresentaram no jornal, na revista, e nós tínhamos que apresentar 4. E eu fui sondado, se eu queria ir, não sei o quê, papapá. Falei, pô. Aí escolheram o Marcelo Berg para lutar com o Molina, eu com o Marco Rua, o Roller ia lutar com o Bruce Lúcio, mas se machucou, o Rickson estava machucado também, com o joelho machucado, e colocaram o Inácio, que era um aluno do Carlinhos, Inácio Aragão, e o Eugênio não tinha adversário. O Roller machucou, aí escolheram na última hora lá o Renan Pitangui, que não tinha nem treinado. Nós ainda treinamos uma semana ali, 8 dias, na academia do Hélio Gracie. Fizemos um treino tático lá, como é que bloqueia, não sei o quê, leva pro chão. E foi isso aí, cara. Fomos pro combate com a cara e a coragem. Aí deu no que deu aquilo tudo lá. E depois disso, você não ficou com nenhuma vontade de fazer nenhuma luta dessa? Ou só que... porque naquela época não tinha luta nenhuma, aquele foi o primeiro, cara. Não tinha bolsa, não tinha prêmio nenhum, não tinha nada que fosse relativo a um ganho financeiro, não tinha nada. Naquela época ninguém dava aula de jiu-jitsu. Naquela época ninguém dava aula de jiu-jitsu. Para você ter uma ideia, eu tinha uma academia de ginástica e musculação, que eu era formado em educação física e treinava jiu-jitsu. Nós estamos falando de 1984. Não tinha nem Copa Company ainda. Copa Company foi em 86, era uma época muito amadora. Exatamente. Nós íamos para lá para lutar pela honra da modalidade, para defender o jiu-jitsu. Ninguém saiu, eu nem dava aula de jiu-jitsu. Eu era um simples assistente do Cássio, que levava meus amigos para treinar lá,
não tinha academia de jiu-jitsu, só fui dar aula de jiu-jitsu depois desse evento, de 85 em diante, que eu pedi permissão ao Cássio para abrir, botar um tatame lá na minha academia. Não existia dar aula de jiu-jitsu, ninguém dava aula de jiu-jitsu. É a Academia Gracie e mais umas 10 tinha, o João Alberto, a Academia Kyoto, a Academia Oriente, e os campeonatos rolavam dessa forma. Então era uma época, a época amadora mesmo. E ninguém sobrevivia da luta, não existia sobreviver da luta. Então, como é que eu ia me avorar a querer fazer luta? Não tinha. E naquela época eu já estava com 32 anos. Eu já estava com uma idade acima e foi quando eu justamente voltei para a universidade para fazer minha pós-graduação e desenvolver o trabalho para introduzir o jiu-jitsu dentro da universidade. Ali que começou tudo. Eu migrei para o lado acadêmico, entendeu? Fui voltar para o lado estudantil, para o lado educativo. Já tinha na minha cabeça colocar o jiu-jitsu dentro da universidade. Eu, formado em educação física, não tinha o jiu-jitsu no currículo. Tinha judô, tinha capoeira, e o meu colega de turma tinha colocado o karatê, que era o Hugo Arrigoni. Colocado o karatê. Eu falei, olha, tem espaço para o jiu-jitsu. Eu comecei a fazer monografia, fui fazer pós-graduação, com o intuito de empurrar o jiu-jitsu para o lado acadêmico. Ali que começou meu desenvolvimento dentro da conceituação do jiu-jitsu de uma forma mais elaborada, menos de confronto, mais estudantil, vamos dizer assim, né? Essa época era tão escassa que o próprio Marco Ruas, né, uma lenda que lutou com você, ele só foi lutar depois, 11 anos depois, em 95, né? Exatamente. E era mais novo que eu, quase 10 anos. Eu, com a idade de 10 anos acima, o que eu ia fazer? Quando surgiu essa oportunidade de ganhar dinheiro, eu já estava com 42 anos. Porra, eu não tinha mais espaço para fazer isso. E depois dessa de 84 só foi acontecer no Rio de novo, 7 anos depois de 91. Então, 91. Já era outra geração. Era geração outra do geração. Murilo. Valide, Murilo. Os caras que eu dava aula lá do Casco, era tudo faixa branca. Lógico que são tantos nomes, é difícil e até você vai acabar tendo que deixar um para fora, assim, mas se você pudesse falar alguns nomes dessa geração aí que você viu, Murilo, Bitete, enfim, que você se impressionava, não aquele jiu-jitsu que enchia os seus olhos. Se pudesse citar alguns nomes. O jiu-jitsu naquela época, ali na academia, todo mundo era casca grossa, cara. Se eu for falar um nome e deixar o outro, o cara vai me ligar no dia seguinte, falou do fulano, não falou do meu nome, não sei o quê. Vai rolar um ciumeira danado. Então, os que mais se destacaram, o Murilo se destacou por ser um campeão de jiu-jitsu, depois ter migrado para o MMA, o próprio Valide, o Amaury Bitete, foi campeão mundial, entendeu? Então, tem o Zé Mário também, que era muito bom. Agora, o resto, tudo batia no mesmo nível, cara. Tu pegava o cara da terça-feira, quarta-feira tu batia pro mesmo cara que tu pegava, velho. Entendeu? Aí tu fazia ele bater na quinta, do sábado ele te pegava de novo, cara. Então era uma ciranda lá, cara, de ataque e defesa, de finalização. O forte do caso era a finalização. Nós treinávamos imbuídos em finalizar. Esse negócio de ponto não existia, cara. Você treinar para ponto, que nem hoje aí, o lutador passou a ser tático. Deixou a técnica de lado e fica marcando vantagemzinha, marcar pontinho. Nessa época não tinha isso, não existia isso, cara. Era lutar para finalizar. A mesma coisa você ir para o jogo de futebol e ver o 0-0, ir para o vôlei não ver ponto, ir para o basquete não ver cesta, ir para o boxe não ver nocaute. Então o jiu-jitsu é finalização. E naquela época nós treinávamos para finalizar, cara. E os treinamentos, as posições eram feitas todas com o intuito de finalizar. Então, tinha o pessoal muito casco-grosso lá, tinha o Peixotinho, tinha o De La Riva, tinha o pessoal, o Maleve também, que dava trabalho, tinha o Rosado, o Kaique, Cássio Cardoso. Pô, se eu for parar aqui, a gente vai ficar
tinha Manimal, tinha, porra, milhões de gente lá. Porra, milhões de pessoas. Mestre, falando nessa parte que a gente de jiu-jitsu, principalmente de defesa pessoal, que é o jiu-jitsu que você até hoje leciona, bem voltado à defesa pessoal. E hoje em dia a gente vê algumas academias que já primeira aula já é ali, já ensina a parte de competição mesmo, já voltada para a competição. Como é que você vê isso, né? Essa falta que, esse resgate que deveria haver de academias colocarem o jiu-jitsu especificamente como, principalmente como defesa pessoal, antes de competição. Não, antes de mais nada, eu tenho que falar para você que, na minha concepção de jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um todo. Então, na minha visão, não existe divisão, defesa pessoal, de luta em pé, luta no chão. Eu acho que é tudo. A totalidade das situações deve ser respeitada, como eu faço aqui na academia. Aqui tem luta de chão, tem luta em pé, tem programa de defesa pessoal, tem ATMI, tem boxe, aqui tem tudo. Então, eu só divido pelas finalidades dos praticantes. Tem cara aqui que quer competir, tem outro que não quer competir, tem um que é empresário, não quer se machucar, tem outro que é mais judoca, tem outro que só quer treinar no chão. Então, o que eu faço? Eu procuro pegar todo mundo e dividir por finalidades, né? Então, acaba todo mundo, um começa numa parte, daqui a pouco já está fazendo a outra, esse que está fazendo essa outra já está fazendo uma terceira parte, no final todo mundo faz tudo. Todo mundo luta em pé, todo mundo luta no chão, todo mundo sabe o programa de defesa pessoal, todo mundo tem aula do boxe, tem aula do ATMI, porque o jiu-jitsu, na minha concepção, como eu aprendi com o Cássio, eu repasso aquilo que eu aprendi. Então, na minha academia, eu repasso exatamente o que eu aprendi lá no Cássio. Então, lá eu aprendi tudo isso, cara, tudo isso. E na universidade eu aprendi a pedagogia, aprendi a didática, aprendi a forma de você repassar isso dentro de um processo progressivo, né? Então, todo mundo que vem aqui sai satisfeito, nível de contusão praticamente zero, e as pessoas vão se adequando, vão participando, vão se aprimorando vagarosamente até chegar ao entendimento de que elas têm que saber tudo. Então, essas academias que promovem somente o jiu-jitsu competitivo, aquela marcação de ponto, aquela tática de segurar lutas, eu acho que é um jiu-jitsu capenga, né? A minha humilde visão. Eu estou com 55 anos de jiu-jitsu, então eu faço aquilo que eu vi a vida inteira. Eu não fui competidor, lutei 25 anos no campeonato, mas nunca fiquei só no campeonato. Eu fazia tudo, cara. Hoje em dia eu vejo um campeonato que não existe luta em pé, cara. Não existe mais uma queda, não existe uma projeção, não existe... Cara, vamos os dois pro chão, cara. Sei lá, eu acho isso meio esquisito, né, cara? Mas dizem que nós estamos ultrapassados, né? E você viveu isso tudo, né? A parte de competição, a parte de vale tudo. Também na rua, quando teve que se defender na rua, se defendia. Então, assim, eu acho que esse método que você faz, englobando, juntando toda a parte de chão, a parte de competição, a parte de defesa pessoal, é um método que deveria ser principalmente, a parte em pé, principalmente. Você anda na rua arrastando a bunda no chão, você vai ter um confronto, o cara vai te desafiar na rua, vai te assaltar, tu vai botar a bunda no chão. Se você não tiver base, equilíbrio, precisão, momento de deslocamento, não sei, tudo começa em pé. Nós somos bípedes, nós nos deslocamos em pé. Então, o combate começa em pé. Então, o procedimento em pé, tanto da arte traumática, tanto da arte da projeção, de derrubar, de saber cair, cara. Até você saber cair é uma dádiva. Você pode tropeçar na rua, cair de cara no chão, arrebentar o nariz, arrebentar a boca. Não sabe cair.
Então, o judô, acoplado ao jiu-jitsu, a maneira como você vai rolar, como você vai ter o contato com o solo, a parte de levantar da técnica, a parte de rolamento, isso tudo, pô, é da mais alta utilidade, cara. Então, eu tenho um programa, que eu sou funcionário do SESC também, e lá eu faço um programa de iniciação ao jiu-jitsu chamado Consciência Corporal, cara. Então, o que é consciência corporal? Nada mais é do que isso que eu acabei de falar. Você ter a consciência do seu corpo, saber cair, saber rolar, saber levantar, saber sair um quadril, saber se posicionar perante um oponente, um agressor, saber se deslocar perante uma pessoa que está à sua frente. Então, tudo isso, cara, é fantástico, até para a pessoa que não luta. Lá eu tenho alunos de 60, 70 anos, e a gente não usa nem kimono, só roupa de ginástica. E eles fazem esse movimento corporal, cara, sentar, levantar, rolar, cair de frente, cair de costa, andar de lado, de frente, e se posicionar em relação a um possível agressor, aprender a não dar as costas para o oponente, virar o corpo de uma forma que você mantenha o oponente dentro da sua visão periférica, proteger seu raio de ação, andar na rua com plena atenção. Todos esses conceitos são ministrados para as pessoas com uma idade adiantada. Então, tudo isso eu vejo isso como um sistema de utilidade pública, né? Com certeza. E falando nesse diferencial, que é ter os seus treinamentos, né, mestre? Que abrange todo esse tipo de conhecimento maior também. Você quer deixar algum... A gente já está indo para as perguntas finais, né? Que até que você tem que dar aula daqui a pouco. Mas a gente aproveitar, se quiser deixar algum e-mail, como é que seria uma forma das pessoas, até para... A gente está em época de pandemia, mas até para um seminário daqui para frente, enfim. Não, também, eu tô no Instagram, Facebook, né? Fernando Pinduca, Facebook, Instagram. E-mail, pode mandar pelo fernandopinduca@fernandopinduca.com. Fernando Pinduca, fernandoprof@com. Esse é meu e-mail. Tem o Instagram e o Facebook, são as minhas maiores fontes de comunicação. E o WhatsApp também, né? Mestre, uma pergunta que até uma pessoa mandou inbox para mim, fala, você sempre fisicamente, você tem uma estrutura muito forte e continua sendo um homem bastante forte. Qual que é a sua rotina de alimentação, de caminhadas, enfim? Isso seria muito importante para o pessoal saber também, para chegar na sua idade forte, igual você está. Eu fiz 10 anos de alimentação Grace, né, da dieta Grace. Eu fiz dos 18 aos 20 anos, 28 anos, né, 10 anos. Eu namorei a Cássia Grace, né, filha da Geisa, a irmã, a segunda filha do Carlos, né, irmã do Carson. Né? Então, eu frequentava muito a casa de Teresópolis, eu conversava muito com o professor Carlos, e durante uma época eu fiz essa alimentação Grace. Eu acho que foi uma fonte de saúde muito que eu ganhei ali. Eu aprendi a me alimentar baseado na combinação química dos alimentos. Eu fiz amizade com muita gente, com Carley, com Rossilei, com Reison, Wilson, o Helson, Rickson, Horion, todo esse pessoal, o Hollis também, esse pessoal, Crowley, Carlinho. Então, esse pessoal, ele estava sempre lá na casa, eu ia muito para lá, passava o verão lá na casa junto com ele, lá em Teresópolis. E foi uma época de um grande aprendizado para mim, tanto na parte alimentar, na parte da filosofia do jiu-jitsu, e a maneira de resguardar o meu físico, né? Estudei educação física, sempre fui um atleta, fiz triatlo durante uma época, comecei na natação com 8 anos de idade, antes de entrar para o jiu-jitsu, eu fui campeão de natação, nadei no Fluminense,
Então, joguei futebol de areia durante 20 anos. Então, a minha vida toda foi marcada pelo trabalho físico, né? E pela boa alimentação que eu aprendi, bom sono. Então, é a maneira que eu posso passar para nossos companheiros aí, que estão nos vendo, é você ter um bom sono, uma boa alimentação, bons hábitos, né? Nunca fumei na minha vida. Tomo um vinho assim uma vez ou outra para comemorar uma ocasião. Não sou chegado a cerveja, essas coisas. Não como esses excessos que todo mundo come. Procuro manter a alimentação bem regrada, muita fruta, verdura, legume. Como um feijão com arroz, sim. De vez em quando como meu filé mignon. Mas eu não sou muito voltado para excessos, né? E eu mantenho regularmente minha atividade física, o jiu-jitsu um pouco mais cadenciado, por causa da idade. Estou com 68 anos, né? Mas sempre com kimono, participando aqui com os alunos e fazendo minhas caminhadas. Eu corria muito, cheguei a correr 12, 14, 16 quilômetros. Na época do CPOR também, a gente fazia um trabalho físico muito profundo. Bicicleta eu faço até hoje, faço minhas trilhas, entendeu? Então, eu estou sempre focado no meu equilíbrio físico, mental e espiritual, né? Porque a mente também tem que ser preservada, né? Fazer as meditações, não se deixar abalar pelas circunstâncias negativas que às vezes aparecem nos nossos caminhos, nas nossas vidas, né? E ter sempre e acreditar que você tem um anjo da guarda, um Deus que possa te proteger, né? Tá aí, gente, o segredo do mestre, hein? Essa aí é bom a gente guardar para a gente chegar com 68 anos forte desse jeito. E, mestre, a pergunta final, antes do encerramento, você acabou de falar sobre a sua relação com o mestre Carlos Gracie, tem até uma famosa passagem, né, que você teve uma infecção no pé e, devido às ervas medicinais que ele receitou, você acabou curando. Conta um pouco para a gente sobre essa história. Isso foi num jogo de futebol de praia, e que os jogos de futebol de praia eram sempre aos sábados, né? E eu fazia o triatlo naquela época, né? E tinha acabado de voltar de um trabalho de bicicleta. Eu parei no arpoador para dar um mergulho e tirei o calçado, vim descalço. E a bicicleta do triatlo tinha umas pontas no pedal, né? E eu, desleixado naquela época, vim descalço, botei o calçado, mergulhei no mar e ia logo para casa. E quando eu estava chegando em casa, eu recebi a fechada de um carro, de um táxi. E escorreguei o pé ficou preso no pedal e teve um profundo corte no meu dedo maior do pé. Aí eu fui para casa, ajeitei lá, fiz um curativo assim, à minha maneira, e fui dar aula na academia de ginástica que eu tinha lá. E sábado era um jogo decisivo, lá na praia, no final de campeonato. Eu não podia faltar. E eu amarrei o dedo com gás, esparadrapo, para proteger aquele corte e fui para o jogo. Só que na sexta-feira tinha chovido muito e as águas pluviais invadiram a areia e ficou um pântano ali, a areia, misturado com água pluvial, chuva com areia. E durante o jogo entrou uma bactéria naquele corte ali. Eu não sabia. Fui para casa, tomei banho, ajeitei aquilo e no domingo meu pé começou a inchar e ficar vermelho. Aí, quando chegou na terça-feira, meu pé estava enorme e a vermelhidão estava subindo para a canela em direção ao joelho. Meu pé ficou muito inchado. E como eu não tinha treinado segunda nem terça, quando foi quarta-feira, o Cássio foi atrás de mim, porque eu vivia na academia, tinha sumido da academia, ele foi lá saber o que tinha acontecido. Quando ele viu meu pé, ele ficou assustadíssimo. Eu contei essa história para ele, ele
me deu uma bronca. Pô, já falei para você largar esse negócio de futebol, não sei o quê. Papapá. Ia ter campeonato. Ele estava preocupado do campeonato, que 2 semanas depois ia ter um campeonato. E eu fui no médico, né? E o médico me receitou um antibiótico, eu tomei, mas não adiantou nada. Aí ele falou, vamos lá no papai agora. Eu fui lá no Carlos Grace. Quando ele olhou o meu pé, que eu contei a história para ele, ele ficou assustado. Tirou o óculos aqui. Eu expliquei que tinha tomado o remédio, ele mandou suspender o remédio imediatamente e pediu que eu ficasse 48 horas de jejum sem beber água. E me deu umas ervas para eu preparar um chá e tomar essa erva. Mas só depois de 48 horas que eu ficasse em jejum. Mas não podia nem beber água. Eu colocava a água na boca, gargarejava para refrescar e cuspir. Opa, caiu aqui o suporte. Peraí. Caiu aqui. Não, tranquilo. Aí você fazia só o gargarejo para poder... Para poder refrescar, né, cara? E refrescar a garganta. Refrescar a garganta e dar aquele frescor para que eu não podia nem beber água, te seguir a risca, exatamente o que ele pediu ali, né, professor Carlos. Aí eu continuei, consegui ficar 53 horas, depois não aguentei mais. Aí comecei a tomar o chá. Aí, 36 horas depois, cara, abri um dreno natural no meu pé, na lateral do meu pé, começou a sair uma água ali, marrom, cara. Aí o professor Carlos falou para mim que o remédio que eu tomei, por incrível que pareça, tinha fortalecido a bactéria. Não tinha eliminado, fortaleceu a bactéria, um antibiótico. E ali o médico depois falou que aquilo era uma gangrena, que depois eu teria até que amputar a perna se não ficasse bom. Aí eu continuei o tratamento. Resumindo, em 11 dias eu estava completamente curado. Eu expeli toda aquela nojeira, que era uma água marrom que saía. Meu pé foi desinchando. Eu voltei ao normal e comecei a fazer... Aí que eu comecei a fazer alimentação Grace, né? Eu me aprofundei nos estudos, comecei a conversar com o professor Carlos, e ali eu comecei a ver a necessidade de você ter uma alimentação muito correta, né? Porque muita coisa que a gente come, às vezes a gente vai pelo sabor e não vai pela necessidade do que te faz bem, vai pelo que você gosta, né? Então, ali que eu comecei a ver que eu tinha que fazer uma limpeza no meu organismo. Eu perdi 11 quilos, tirei todas as impurezas, foi uma coisa assim fantástica que aconteceu na minha vida, assim, uma limpeza. E ali eu comecei a dar mais valor a essa parte de alimentação. Grande mestre Carlos Grace, né? Além de ter feito essa dieta Grace, que ajudou tanta gente, ajuda até hoje. Essa parte, quando ele começou esse envolvimento dele com o estudo das ervas medicinais, aí a grande prova, né, do trabalho. Eu fui um dos grandes beneficiados do conhecimento dele. Isso eu posso falar porque eu sou testemunha viva. E outros também que eu sei. Meu pai também fez um trabalho com ele, meu pai tinha problema no rim, também fez um trabalho com ele excepcional, entendeu? Através da alimentação, dessas ervas que ele estudava. Ora, as ervas são um mistério, né? Ele dava erva para a gente tomar, mas não dizia quais são. Aí a gente tomava e aí o negócio ia dando certo, né? Bacana, mas a gente tem que encerrar aqui, falar com o pessoal, que eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, do canal do Instagram, a MMA Debate Oficial. Eu vou colocar amanhã no canal MMA Debate no YouTube. O pessoal entra lá, a gente já está com 10 mil inscritos. Espero que o pessoal que tenha assistido aqui se inscreva também. Messi, olha com as coincidências. Na hora que o seu celular virou aí, virou, né? Ele virou apontando para as fotos do mestre Carson, do mestre Hélio. Nada acontece por acaso. Então, mestre,
Queria só falar que é sempre uma honra, um aprendizado. Espero que todo mundo tenha gostado dessa live. É sempre bom conversar com você, além de toda a sua história marcial, do seu talento, né, na parte de jiu-jitsu mesmo, toda a sua parte filosófica, o seu conhecimento, a pessoa inteligente e brilhante que você é, sempre educado, tratando todo mundo muito bem. Eu acho que esse é o verdadeiro mestre, né? Que a pessoa, além da parte marcial, ter essa parte de saber lidar com as pessoas, ser educado, ser uma pessoa íntegra, e a sua história de vida é muito bonita, e eu espero que esses seus ensinamentos continuem por muitos e muitos anos, que todos nós merecemos ter pessoas como você, como mestre, seja de jiu-jitsu, de qualquer tipo de arte marcial, pessoas como você fazem bem para o esporte. Eu acho que a grande fundamentação que o jiu-jitsu deixa para a gente como uma atividade de crescimento individual, crescimento pessoal, é para você olhar em direção ao outro. Então, quando você é um lutador, você está preocupado no seu desempenho, nos seus resultados, você está muito focado para dentro de si, né? Absorver os conhecimentos, obter os resultados. Quando você passa a desenvolver o ensino que você recebe dentro do seu dojo, do seu estabelecimento, pessoas que vêm te procurar o objetivo de aprender alguma coisa, de ter uma modificação de vida, você tem que olhar para o outro. Quando você olha para o outro, você capta uma energia diferenciada e que você se sente uma força magnânima, uma força que vem de Deus, né? Que vem de Deus, para poder ajudar esse outro a se transformar, a manter uma vida pessoal e que você busca novos valores, novos conceitos, e você passa a ser um veículo de utilidade pública. No caso, eu me sinto dessa forma. E receber essas pessoas, porque a minha academia aqui, eu tenho jiu-jitsu, eu tenho a parte de personal training e tenho a parte de fisioterapia. Então, aqui eu recebo pessoas de várias situações, pessoas que chegam machucadas, pessoas que chegam desenganadas de outros tratamentos, pessoas que almejam ter uma vida melhor, pessoas que chegam com deficiência física, com problemas de ordem psicológica. Então, quando você encaminha essa pessoa, você envereda todo o seu conhecimento em busca de uma fonte de ajuda para essas pessoas, cara. Você chega em casa de noite, põe a cabeça no travesseiro, poxa, eu cumpri minha missão, cara. Eu cumpri minha capacidade de ajudar ao outro, ajudar o próximo. Então, tudo isso, cara, reforça o que nós estudamos na universidade, que nós aprendemos no tatame, que nós adquirimos essa possibilidade de poder encaminhar o outro. Então, isso me deixa muito feliz. Por isso eu amo o que eu faço. Obrigado, mestre. Uma honra falar com o pessoal, que sábado eu vou entrevistar o mestre Draculino, fazer uma live aqui também. Tamo junto, mestre. Obrigado aí pelo seu tempo e pela aula para todos nós. Valeu. Eu que agradeço o convite aí. Um abraço para todos nós aí. Abraço. Valeu.